Irmãos, o texto de hoje está em Neemias, no capítulo 12. Nós vamos ler alguns trechos, é um texto bastante histórico e retrata a dedicação dos muros com grande júbilo, com alegria, com louvores, altos louvores do povo de Deus, com dois grandes coros, com os magistrados acima do muro, e algo extraordinário acontece nesse capítulo 12. E Deus tem lições preciosas aqui para o seu coração. Se você não está inscrito, inscreva-se nesse canal de pastorais, dê o seu like ou seu dislike, se você quiser fazer algum comentário ou então alguma pergunta que não foi solucionada no texto, você pode então fazê-lo utilizando-se desse canal. Vamos ler alguns textos, primeiramente nesse capítulo 12 de Neemias, no verso 27. Na dedicação dos muros de Jerusalém, procuraram os levitas de todos os seus lugares para fazê-los vir a fim de que fizéssemos a dedicação com alegria, louvores, cantos, símbolos, alaúdes e harpas. No verso de número 31, então fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro e formei dois grandes coros em procissão, sendo um à mão direita sobre a muralha para o lado do monturo. No verso 38, o segundo coro ia em frente, eu após ele. Metade do povo ia por cima do muro, desde a Torre dos Fornos até o muro largo. Verso 40, então ambos os coros pararam na casa de Deus, como também eu e a metade dos magistrados comigo. No verso 43, no mesmo dia ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus se alegrara com grande alegria. Também as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que o júbilo de Jerusalém se ouviu até de longe. No verso 47, finalizando esse capítulo, todo Israel, nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, dava aos cantores e aos porteiros as porções de cada dia e consagrava as coisas destinadas aos levitas e os levitas as destinadas aos filhos de Arão. Um livro que nós temos usado, o livro de Cyril Barber, vai tratar sobre Neemias e a dinâmica da liderança eficaz. Ele diz a respeito desse capítulo de número 12, que cada um de nós busca encontrar um significado da vida e nós precisamos de coesão e nós buscamos essa coesão. Nossa busca vem de um desejo, diz o Cyril Barber, de atingir um ideal. Então, sempre nós trabalhamos por um ideal. E ele diz que isso nos leva com frequência a várias crises. E essas crises nos ajudam a progredir até a maturidade. Nos círculos cristãos, temos a tendência de enfatizar as crises da nossa experiência e dar pouco valor no processo que se segue. Então, o que ele acentua é que as crises nos levam à maturidade e nesse processo de busca de significado da vida. Em Neemias 12, os filhos de Israel se ajuntaram para consagrar o muro de Jerusalém. E essa consagração marca não apenas o ponto máximo do trabalho, mas o ponto alto da sua experiência. Certamente algumas dificuldades surgiram, crises apareceram,
pessoas querendo abandonar a obra de Deus, mas Neemias foi sábio e procurou fazer com que a obra de Deus fosse concretizada até a sua dedicação. O governo de Neemias é datado pelo ano de 444, no reino do monarca medo-persa Dario II, e possivelmente era também aquele que controlava a Judéia. A lista dos sacerdotes ressalta a continuidade do passado desde Zorobabel, quando veio com o primeiro grupo, e passando com grande júbilo para a festa de consagração dos versos 27 até o verso 47. E essa consagração é feita de forma paralela à consagração do templo. Esdras capítulo 6, verso 17. Para a dedicação desta casa de Deus ofereceram 100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros e 12 cabritos para oferta pelo pecado de todo Israel, segundo o número das tribos de Israel. Então a festa da dedicação dos muros é também a festa da dedicação do templo. Alguns colocam mais próximo no início do livro, outros colocam mais no final, mas o que há de importante para nós é que Deus pode mudar as situações de vida que temos, e Deus pode trazer o significado que nós buscamos nas questões. Como nós podemos perceber que mesmo as crises, como nós passamos por vezes, e passamos crises colossais, seja no âmbito da saúde, seja nas questões financeiras, seja crises que são existenciais, perguntando a razão da vida ou por que Deus não está agindo, como Jó fala no seu livro, de maneira especial em algumas áreas, porque deixou Deus de trabalhar, mas em suma, Deus pode mudar as situações. E como Deus pode mudar as situações e trazer aquele significado que nós precisamos? Primeiro, nós devemos não olhar só pontualmente para a dificuldade, mas nós olharmos para o que Deus está fazendo. Deus está usando pessoas, Deus está trabalhando na vida dessas pessoas. Então, a primeira coisa que nós olhamos nesse texto, e que Neemias, quando escreve esse texto, ele nos lembra daqueles que estão sendo lembrados porque trabalharam na obra de Deus. Dos versos 1 a 26 em especial, e também até o verso 47, é uma lembrança daqueles que trabalharam. Suas vidas devem nos motivar a seguir o bem e buscar aquilo que de fato é justo diante de Deus. Quando nós olhamos sobre aquilo que deve invadir o nosso pensamento, nós lembramos aquilo que Paulo falou: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Filipenses 4:8. A nossa necessidade de se ter a inteireza pessoal por aqueles sobre os quais há uma responsabilidade espiritual. Então, é preciso que nós tenhamos em conta aquilo que Deus está fazendo através daqueles que Ele chamou para fazerem as coisas que estão fazendo. Então, essa é a questão. O autor aos Hebreus, lá no capítulo 13, nos lembra dois textos que nos chamam a atenção sobre essa lembrança daqueles que trabalharam na obra de Deus. E isso vai mudar as situações quando o nosso foco ele vai demonstrar o amor que nós temos para aquelas pessoas que viveram num passado recente ou num passado mais longínquo, não é?
E o autor aos Hebreus diz então: lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. No verso 7 ele diz isso, e agora no verso de número 17, obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta deles, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Veja que quando nós estudamos um pouco a história de Deus, da soberania de Deus na história, e começamos a ver as pessoas que Deus usou ao longo da história bíblica e ao longo da história também cristã que nós conhecemos, nenhuma pessoa pode ser a mesma quando começa a examinar as vidas dos reformadores, por exemplo, Calvino, Lutero, Zwinglio, Melanchthon, quando olha a vida, por exemplo, de santificação de Jonathan Edwards, de Charles Hodge, de Charles Spurgeon, de Dwight Moody e tantos outros que estimulam a nossa própria fé. São os heróis da fé do presente e os heróis também que estão lá em Hebreus, no capítulo de número 11. E nós lembramos aqueles que trabalharam, aqueles que desempenharam a sua fé. Quando o nosso foco tira de nós e nós começamos a lembrar aqueles que estão fazendo a obra de Deus, isso faz com que a nossa situação seja mudada. Nós não venhamos a ficar ensimesmados ou só olhando para a questão egocêntrica, só para a nossa dificuldade, mas nós olhamos para aqueles que Deus tem usado com simpatia, com graça, e pedindo que Deus continue usando essas pessoas para a sua glória. Então veja, quando nós queremos mudanças, nós precisamos primeiro olhar aqueles que estão fazendo a obra de Deus e aqueles que também fizeram. A segunda coisa é quando nós começamos a discernir. Se nós queremos mudanças, nós precisamos discernir os diferentes ministérios. É isso que ocorre aqui nesse texto. E nós temos aqui, por exemplo, no verso 1, nós temos sacerdotes, nós temos aqueles que subiram com Zorobabel, o templo que é chamado Templo de Zorobabel, que foi reconstruído no tempo dele. Nós temos lá no verso 22 até o reinado de Dario persa, mostrando, mesmo esse rei gentil, mas mostrando como Deus usou os reis babilônicos, os reis medo-persas, para que abençoassem o povo, ainda quando estavam no cativeiro, como no tempo de Daniel, ou então pós-cativeiro, como no tempo de Crônicas, aqueles que eram os leitores dos livros de Crônicas aqui. Mas Deus usou estas pessoas para fazerem a obra de Deus. Eram levitas, eram sacerdotes, eram pessoas que eram separadas, escribas, que estavam redigindo os textos da palavra de Deus, e essas pessoas estavam então louvando conforme a palavra de Deus. Lá no verso 24 diz: os irmãos destes lhes estavam fronteiriços para louvarem, darem graças, segundo o mandato de Davi, homem de Deus, coro contra coro. Olha que interessante, 2 coros andando em cima do muro, o povo junto, os magistrados, a liderança e todos aqueles que eram porteiros, cantores, aqueles que estavam trabalhando em cada área, na cidade, no templo do Senhor, aqueles que estavam oferecendo sacrifícios como sacerdotes, o sumo sacerdote, que era eleito uma vez por ano, todos esses estavam trabalhando. Veja que como podia, num só dia de dedicação ali do templo, do muro, ou dos muros, porque eram vários separados por portas ou por localidades, mas perceba que cada um contribuía com o seu trabalho, as pessoas que lá estavam. E o resultado era que Deus era engrandecido.
Da mesma forma, hoje, Cristo também nos dá diferentes dons. Quando lemos Efésios, no capítulo 4, Paulo diz no verso 11, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. E no 12 ele diz, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo. Então veja, alguns eram introdutores, outros eram aqueles que cuidavam daqueles que tinham dificuldades, aqueles que eram doentes, outros cuidavam das finanças, outros estavam ensinando, outros estavam então cuidando do templo, outros cantavam como um coral, mas todos são importantes, desde aqueles que estão limpando até aqueles que, como Neemias, estão dirigindo. Então, nós precisamos não só lembrar aqueles que trabalham, mas discernir diferentes ministérios. Deus tem usado pessoas diferentes. Cada digital é diferente uma da outra. E Deus também tem chamado pessoas tão diferentes para trabalharem na obra de Deus. Então nós precisamos perceber isso, precisamos lembrar dos que trabalharam e precisamos então discernir esses ministérios diferentes. A terceira lição que temos aqui nesse texto, se nós queremos mudar algumas situações, nós precisamos perceber que Deus deseja a nossa santificação. Deus deseja que nós tenhamos um caráter santo como Ele é santo. E nós precisamos nos separar para Deus. Então, nós podemos mudar situações separando-nos para Deus. E por essa ocasião solene aqui, como diz o verso de número 30, purificaram-se os sacerdotes e os levitas, que também purificaram o povo e as portas e o muro. Então essa ocasião solene fazia com que aqueles que estavam encarregados da santificação do povo, dos muros, não é? Os judeus purificavam cerimonialmente as casas e também o muro que foi construído e foi santificado e dedicado a Deus para a proteção do seu povo. Então agora as portas também dedicadas dessa forma. Então essa maneira de purificar e de santificar incluía possivelmente um jejum, abstinência de relacionamento marital, e com isso dizendo, o Senhor é o primeiro, o Senhor ocupa o primeiro lugar na minha vida, então eu vou separar a minha vida porque eu quero que o Senhor ocupe o centro da minha vida. E a consagração do muro, ela vai então lembrar o clímax dos meses de dificuldades, de impasses, de crises, de opositores, de tensão política, e tudo isso para mostrar que a dedicação do muro marca apenas o começo de uma nova era, de uma nova situação do povo. Eles andaram sobre os muros que eles mesmos construíram, e essa experiência faz com que lhes dê um senso de missão cumprida, de que eles estão fazendo o que Deus está querendo. Isso tem trazido a simpatia dos governantes, isso tem trazido também oposição daqueles que não desejam seguir na mesma carreira que o povo de Deus está seguindo. Mas isso mostra que o povo de Deus agora está mudando a situação e trazendo um ambiente de alegria, a alegria que é a ausência aqui da ansiedade, e a alegria que se torna a força. Neemias 8:10 diz: a alegria do Senhor é a vossa força. Então veja, a solução para a falta da alegria era separar-nos para Deus, nos santificar para Deus. Lá em primeira epístola de Pedro, no capítulo 5, versos 6 e 7, um texto muito conhecido, Pedro diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, quando nós nos separamos para Deus, nós acabamos buscando a força
que nós não adquirimos no momento de ansiedade. Ansiedade é por uma solução financeira, é pela saúde debilitada de alguém. Isso pode trazer alguma ansiedade no coração, mas a alegria do Senhor no nosso coração, ela vai fazer com que vençamos as dificuldades. E a quarta questão, não só nos lembrando dos que trabalharam, discernindo diferentes ministérios, ou nos separando para o Senhor, dizendo o Senhor é o primeiro, mas agora nos ocupando da força que o próprio Senhor está nos dando. Como um ímpeto renovado, o povo da aliança agora toma providências para que os seus ministros sejam bem cuidados, todo o culto seja celebrado e agora então a obra de Deus possa ser feita e o povo de Deus possa ser luz para os gentios. A missão então possa ser realizada. Eles se submetem à autoridade da palavra de Deus. Eles compartilham da alegria e da esperança comuns para o futuro e eles agora então buscam o seu prazer em ministrar em lugar de Cristo. No verso 46, a palavra de Deus aqui nos diz, pois já outrora, nos dias de Davi, de Asaf, havia chefes dos cantores, cânticos de louvor e ações de graças a Deus. Eles estão agora se ocupando da própria força de Deus para louvar o nome de Deus. Enquanto estão louvando, segundo a palavra de Deus que foi dada a Davi, segundo o exemplo do bom rei Davi, com as suas dificuldades, mas também com aquilo que ele se ocupou de fazer certo. Eles estavam cantando louvores a Deus, estavam agradecendo. Como é que nós podemos mudar situações? Sem dúvida, nós não temos controle sobre todas as coisas. Não controlamos a nossa própria vida. As doenças que nos sobrevêm, as situações que nos sobrevêm. Mas nós podemos agir conforme Deus quer para que nós venhamos a trazer mudanças à nossa volta e assim venhamos a amar ao próximo, aquelas pessoas que estão à nossa volta e possamos amar a Deus sobretudo, cultuando o seu nome, adorando o seu nome e agradecendo ao Senhor. E nós podemos fazer isso, mudando as situações. Você quer mudar a sua vida? Então, coloque-se em Cristo para que haja essa mudança. Busque, Jesus disse que nós temos que buscá-lo, buscar a Deus em primeiro lugar e as outras coisas serão acrescentadas. Mateus 6,33, Jesus fala isto. Se você quer mudanças, você tem que colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Que Ele nos ajude a fazer isso. E que no nome de Jesus nós sejamos vitoriosos. Amém.